Foi mais uma batalha no sistema Arena, com duração de 90 minutos. Foram inscritos 27 jogadores, sendo 14 da equipe moçambicana e 13 da brasileira. E ao final de 90 minutos de xadrez, tivemos os seguintes resultados. A equipe de Moçambique fez 50 pontos contra 45 da equipe do Brasil, portanto, vitória para Moçambique por 5 pontos de diferença. E em termos individuais, o grande vencedor pertenceu à equipe moçambicana, o Guinho, que fez 12 pontos, seguido de dois jogadores da equipe brasileira, o Shed Carlsen e o Capivara Diplomado, ambos com 10 pontos. Seguiu o Arara Carnede com 8 pontos, o Piletigi com 7 pontos, o Pequeno Einstein com 6 pontos, o Pequiti com 6 pontos, Avertino também com 6, o Bila Júnior com 6 pontos, o Regis de Oliveira, da equipe do Ceará, com 6 pontos. Então, esse foi o top 10. Portanto, independente do resultado, valeu pelo momento de socialização entre pessoas que se encontram tão distantes, e é isso que o xadrez proporciona, momentos tão lindos como este. Então, estão de parabéns às duas equipes e também a todos os jogadores que estiveram participando neste grande evento que foi a batalha entre equipes. Então, pretendemos promover mais eventos como esse para cumprir com o propósito do xadrez, que é a diversão acima de tudo e a socialização, sobretudo quando se trata de povos de lugares tão distantes. Vamos agora ver algumas partidas desse torneio, entre várias, claro. Vamos começar com esta partida que colocou frente a frente o Chess Combate do Ceará, que jogou de brancas, e o Pequiti da Zambésia, que jogou de pretas. A partida começou com D4, D5, C4. O Chess Combate foi para a linha do gambito da dama, que foi recusado. Cavalo F3, Bispo F5, e agora os dois seguem o desenvolvimento de peças. Bispo F4, E6, consolidando o centro. E3, cavalo D7, também desenvolvendo as peças. Dama B3, atacando o peão de B. Então B6, defendendo o peão. C por D5, E por D5. Bispo A6, o que esse combate já está a invadir a posição das pretas, ameaçando este tático, ganhando um peão. O Pequiti não se deu conta, seguiu com o cavalo de G F6 e veio o bispo B7, e agora vai perder um peão ou a torre. Neste momento, o Pequiti não defendeu a torre, seguiu com o bispo E7, visando fazer o roque, porém, esse combate não capturou a torre, mas capturou este peão de E6. Agora o Pequiti defendeu a sua torre, veio o cavalo E5, defendendo o bispo e também reforçando o ataque, já que o rei está ainda no centro, por isso roque. Trocaram os cavalos em D7, o bispo captura o cavalo em D7 e o Pequiti retoma a peça com a dama. Porém, deixou escapar uma grande oportunidade de ganhar a qualidade com o lance torre C1 cheque, ganhando a torre. Mas, claro, em blitz acontece esse tipo de erros por conta de pressão no tempo. O Chess Combate se deu conta da ameaça, por isso fez logo o roque. Só que esse lance foi um erro, porque permitiu um tema tático que o Pequiti não deixou passar, que foi o bispo C2,
e a dama está trancada. Por isso, nesta posição, o cearense Chess Combate abandonou esta partida e o Pequite somou mais pontos para a sua equipe. Uma grande partida com um bom pormenor tático. Vamos então para a outra partida. Esta partida colocou frente a frente o Guinho, que foi o vencedor individual do torneio, contra o Regis de Oliveira. O Guinho jogou de brancas e abriu com o peão do rei, e o Regis fez o lance simétrico E5, e então jogaram a Rui Lopes D6, entrando em uma das linhas possíveis da Rui Lopes. D4, visando romper o centro, mas o Regis seguiu desenvolvendo as peças. Dama E7, só que não se deu conta que o cavalo estava travado e então perdeu uma peça. Logo na abertura, uma vantagem para as brancas. Seguiu B por C6, atacando o bispo, que vai para C4. H6, C3, F6, atacando o peão de E. Então, dama E2, defendendo o peão. Torre D8, centralizando a torre. Bispo E3, propondo a troca de peões, porque ele está entregando este peão de C para tomar o peão de A e assim permitir o peão passado. Por isso, o Regis faz o lance C5, defendendo essa ameaça. Cavalo de B, D2, G6, roque, cavalo G4, H3, tentando expulsar o cavalo, mas o Regis entra para uma linha agressiva, que é o sacrifício do cavalo, visando abrir a coluna e assim poder atacar. Por isso, o Guinho não quis entrar nesta variante, atacou a dama, mas tem a defesa com o F6 e o bispo continua nesta diagonal. G5, o bispo vai para G3. H4, ainda perseguindo o bispo, agora em H2. E agora que não tem mais possibilidade de abrir a coluna com este peão de H já avançado, o Regis defende a sua peça. Cavalo H6. Torre de AD1, G4. Agora a posição vai ter que abrir. Então, H por G4, bispo por G4 e o Regis aposta o ataque na coluna G. Dama E3, dama G7, já mobilizando as peças para o ataque. Bispo E2, bispo H3, se aproveitando do peão cravado e ameaçando mate em 1. O Guinho precisa defender. Cavalo E1 e agora o bispo vai para G4, propondo a troca de bispos, o que é muito bom para o Guinho. Então, trocaram os bispos. Dama H3, dama G5, cavalo de D F3, atacando a dama que vai para G6 e caiu o peão de H, colocando o cavalo na cravada, mas tem o peão de G para defender, já que não pode ser atacado por um peão. Dama G5, atacando o cavalo, então G3 defende tudo. Bispo E7, cavalo de E, F3, atacando a dama, que vai para G7. B4, agora que está tudo defendido, o Guinho vai procurar algo na ala da dama. C4, o Regis recusa a troca. Torre D5, F5, gambitando um peão para abrir a posição. O Regis toma de cavalo, propondo a troca de damas, que foi recusada pelo Regis, porque está em desvantagem material. Então, dama G2, defendendo a sua peça. Bispo G5, propondo mais troca de peças. Então, trocaram o cavalo pelo bispo e veio o cavalo H4, fechando o contacto da coluna H. Rei E2, com o objetivo de trazer a torre para o ataque. Só que depois do F4, que foi um pequeno golpe, o Regis acabou
caindo nesse golpinho e perdeu a dama. E assim foi o final da partida, porque não dá mais para salvar este final. Então, um bom pormenor tático dos dois lados, porém uma desatenção no final da partida resultou então nesta vitória do Guinho. Parabéns para os dois. E por fim, vamos ver a partida entre o Piletici da Zambésia, que jogou de brancas, contra de novo o Regis de pretas. A partida seguiu com o peão da dama e o gambito E5, que foi recusado, mas depois do cavalo C6, o Piletici captura este peão. Dama E7, tentando recuperar o peão, mas defendeu com unhas e dentes este peão. Cavalo B4, atacando a dama, que vai para B3. A5, A4, D6, o Regis assume que vai jogar com um peão a menos. Então, E por D6, dama por D6. E3, já preparando a saída do bispo para fazer o roque. Bispo E6, atacando a dama, que vai para C3. Cavalos F6, bispo F5, cheque. C6, atacando o bispo, que vai para D3. Cavalo de FD5, atacando a dama mais uma vez. E agora vai para D2. O Piletici está com um peão a mais, porém o Regis está com as peças mais envolvidas, uma vez que conseguiu ganhar vários tempos sobre a dama que ficou passeando no tabuleiro. Bispo G4, ameaçando trocar as peças e abrir o futuro roque das brancas. Por isso, o cavalo vai para D4. Bispo E7, já para fazer o roque. Só que depois do roque das brancas, o Regis decide que vai jogar com o rei no centro e vem com tudo. H5. Cavalo C3, propondo a troca de cavalos. Bispo D8. Cavalo E4, atacando a dama, que vai para E5. C4, atacando o cavalo, mas antes de defender veio o bispo D7, ameaçando o mate em 1, por isso G3, defendendo o mate. E o Regis agressivo manda o H4, mantendo o cavalo atacado. O Piletici não se impressionou, ele capturou este cavalo. C por D5, atacando o cavalo, mas antes de defender o cavalo, veio o bispo B5 cheque. Desta vez não tem peão para defender o cheque, então teve que mover o rei. Agora sim defende o cavalo atacado. H por G3, tentando abrir a coluna, e o Piletici retomou com o peão de F. Bispo H3, atacando a torre, e aqui o Piletici aplicou o golpe em que o Regis caiu. Ele entregou esta torre, desviando o bispo da defesa desta diagonal, permitindo então o cavalo D7 cheque, dando este duplo na dama. E a dama acabou caindo. Então, aqui a partida já está definida. O Regis não abandonou, seguiu jogando. Bispo por cavalo, bispo por bispo. G5, bispo G2, G4, bispo D2, cavalo D3, atacando a dama, que vai para F5. E neste momento o Regis sacrifica o bispo. Cavalo C5, dama toma em D5, B6, cavalo F5, cheque, rei F6, torre F1, ameaçando o cheque descoberto. Então, rei G6, mas depois do cavalo E7, o Regis decidiu que estava na hora de abandonar. Portanto, confirmando assim mais uma vitória de Moçambique. Abandonou porque não dá mais, a posição vai desmoronar. É que este cheque abriu um ataque descoberto
da torre com a dama apontando nesta posição de F7. O Regis é obrigado a mover o rei e esse peão vai cair e esse rei não vai resistir. Então, realmente, não tinha mais jogo para o Regis. Então, esses foram alguns dos vários jogos deste grande evento entre as equipes da Zambésia, Moçambique e do Ceará, Brasil. Então, obrigado por assistir esse vídeo, obrigado para quem acompanhou a live. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ajude a divulgar este trabalho de valorização do xadrez africano. Até o próximo vídeo.